sabemos como se desviar do mal e se aproximar da presença dele. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar, em nome de Jesus. Jó 42. Jó 42, apenas o verso 5. Jó 42, 5. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança das nossas irmãs. Deus continue abençoando cada dia. Quem encontrou, diga eu sou pentecostal. Quem não encontrou, diga eu sou também. Eu só não achei. Amém? Eu vou adiantar aqui para a gente poder ganhar tempo. Serei fiel àquilo que Deus colocou no meu coração e ao tempo que foi me dado. Que diz assim, Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O conhecimento é algo muito importante para todas as pessoas. Conhecer, ter informações, saber como lidar com certas situações é muito importante. O conhecimento secular também faz parte da nossa vida. Conhecer estruturas, ter um ensino adequado para algumas coisas, mas o conhecimento da palavra é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Conhecer a Deus faz com que a gente mude o nosso roteiro, mude a nossa estratégia de vida, porque nós sabemos de uma coisa, quando fazemos alguns planos e temos algum conhecimento humano, eu vou usar o meu conhecimento humano, e você acha que aquilo daquela forma vai dar certo, e muitas das vezes não dá certo, porque nós não entregamos ao Senhor os nossos planos, e não confiamos nele suficientemente para que ele possa fazer grandes coisas em nossas vidas. Jó começa a apresentar aqui algo muito importante para nós. E dentro desse detalhe que ele apresenta, ele mostra, eu tenho conhecimento. Eu conhecia Deus, eu ouvia falar dele, os meus ouvidos ouviam falar dele, mas agora foi diferente. Por quê? Agora não foi só os meus ouvidos, mas foi os meus olhos que viram a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque nós precisamos muito de conhecimento. Mas você pode observar um detalhe muito importante. Quando nós só conhecemos e não temos experiência com Deus, nós só temos o quê? O conhecimento da letra. Mas a experiência é algo tão profundo que muda a nossa vida, muda a nossa história e faz com que a gente tenha muito mais do que nós imaginamos. E Jó demonstrou isso. Antes eu conhecia, agora eu tenho experiência. Que nessa manhã, que nós possamos cada dia mais conhecer, mas também buscar experiência, buscar profundidade, buscar conhecimento profundo e ter um contato com o nosso Deus, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Eu vou usar um exemplo, um mergulhador. Ele faz aquele curso para ser um mergulhador. Ele tem toda aquela informação de como mergulhar, o equipamento que ele precisa usar. Ele sabe como ele precisa fazer, a profundidade que ele precisa chegar. Mas ele só vai ter a experiência quando ele fizer. Porque enquanto ele conhece, está tudo certo. Mas ele só vai ter a experiência quando ele fizer. Então o mergulhador ele tem conhecimento. Primeira coisa que ele tem que ter, conhecimento. Segundo, preparo, que é um treinamento para isso. E quando ele vai para aquele mergulho, o que acontece? Ele vai adquirir experiência. E algo interessante que veio ao meu coração quando eu comecei a estudar sobre isso, que quando você mergulha, o que acontece? Você cala todas as outras vozes que estão ao redor, porque você vai focar só em uma coisa. E nessa manhã Deus está dizendo para nós, cale as outras vozes, mergulhe, e só escute a voz de Deus no seu coração. Não deixe nada te atrapalhe, nada tire o seu foco, mergulhe, se aprofunde, porque Deus tem muito mais para nós. Há algo dentro do nosso coração e há algo que nós temos que entender, que na nossa experiência nós poderemos sofrer pressões.
Quem já ouviu falar em pressão submersa? Quando você está mergulhando, o que acontece? A pressão. Por isso que é importante, quando você for mergulhar e ter uma experiência com Deus, reconheça e respeite os seus limites. Muitas pessoas buscam a Deus de uma forma e não cuidam da sua saúde, não cuidam da sua vida, não cuidam da sua família. Buscar a Deus, você pode buscar dentro do seu lar, juntamente com a sua família, como o testemunho que foi contado aqui agora. Você pode buscar ao Senhor, orar, interceder, e Deus transformar a sua vida, a sua família, no meio que você mergulha dentro da sua casa. Mas nós temos que entender, quanto mais nós mergulharmos, maior será a pressão. Maior nós seremos pressionados. Então entenda uma coisa, quando mergulhar, vai sofrer pressões, mas respeite os seus limites. Quando for o momento de parar, pare, fique ali, buscando ao Senhor, ore a Deus. Peça para que Ele possa te guiar da melhor forma. Peça para que Ele possa te conduzir na melhor forma de mergulhar na presença dEle. Porque nós precisamos compreender isso, para que nós possamos ir além daquilo que nossos limites podem aumentar e chegar a sermos pressionados, explodirmos ou implodirmos por dentro. Nós precisamos conhecer o nosso limite. Nós precisamos respeitar o nosso limite e saber que Deus tem muitas coisas maravilhosas para nós e vai continuar nos abençoando cada dia mais. A história de Jó é algo muito interessante. Como eu já falei aqui, ele conhecia de ouvir falar, ele sabia que Deus existia, ele sabia que Deus era poderoso, ele sabia que Deus era criador dos céus e da terra, ele sabia que Deus podia fazer muitas coisas. No entanto, Jó, quando se apresenta, ou Deus quando apresenta Jó para aquele que veio tentar a Jó, ele fala: vistes meu servo Jó? O que ele era? Fiel, temente a Deus, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essas eram as qualidades de Jó. A sinceridade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fiel. Ele conhecia, mas ele não só conhecia e guardava e deixava no canto o seu conhecimento, mas ele praticava aquilo que ele aprendia. Ele praticava aquilo que ele ouvia. Ele praticava aquilo que Deus falava ao coração dele. E essa sinceridade, essa fidelidade, ele guardou no seu coração, independente se ele tinha experiência ou não, mas ele guardou a fidelidade no coração. Outra coisa que ele tinha era o quê? Retidão. Ele era reto diante de Deus. Ele tinha integridade moral. Ele sabia respeitar princípios. Ele conhecia, ouvia, guardava, praticava e não deixava de lado aquilo de forma alguma, porque ele sabia quem era Deus na sua essência, mesmo não tendo uma profundidade. Nós sabemos da história que Jó teve uma experiência muito dolorida. Deus permitiu com que Jó fosse tentado pelo inimigo. Deus permitiu com que Jó fosse tentado. Para quê? Para que o inimigo soubesse quem era Jó. Porque Deus já sabia quem era Jó. Ele precisava que o inimigo soubesse quem era Jó. Ele tocou na carne, ele tocou na família, mas chegou um momento que Deus restituiu e deu tudo em dobro quanto Jó tinha. Porque muitas vezes nós somos provados, passamos por dificuldade, o inimigo tenta a nossa vida, mas existe um detalhe para nós. Ele pode tentar, mas ele vai conhecer que nós somos servos fiéis ao Senhor. Nós somos mulheres, homens de oração. Nós somos aqueles que não param no meio do caminho, mas continuam em retidão, em integridade, em fidelidade, em amor ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. A terceira qualidade de Jó era temente a Deus. Só conhecer, só ouvir e não praticar, isso não muda a nossa vida. Porque a palavra dada a nós, que é as Sagradas Escrituras dada a nós, ela precisa ser o quê? Praticada. O salmista fala: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque só conhecer é importante, mas praticar é mais importante ainda.
Aleluia, Jesus. Tantas vezes eu cito o exemplo que naquele dia muitos vão se apresentar diante do Senhor. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu curei, fiz sinais, prodígios, maravilhas. E Jesus vai olhar para eles e vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O que faz a gente ser conhecido não é só ouvir, mas é praticar a palavra que nós ouvimos. É temer a Deus, é respeitar a sua autoridade, é temer ao Senhor, guardar aquilo que Ele tem colocado diante de nós, colocar em nosso coração, no nosso ouvido, a nossa prática diária. Para quê? Para que nós possamos nos desviar do mal. Aleluia, glória. E desviar do mal, muitas pessoas acham que o inimigo vai se manifestar, você precisa se distanciar dele, não. Glória a Deus. Ele pode se apresentar de diversas formas. É no conflito familiar, é no conflito com seus filhos, é no conflito com seu marido, com a sua esposa, é no conflito entre vizinhos. O inimigo pode se manifestar. E o que nós devemos fazer quando nos desviarmos do mal? Evitar as práticas pecaminosas. Por quê? Nós podemos irar? Podemos. Irai-vos e não pequeis. E não se ponha o sol sobre a sua ira. Nós podemos irar, nós iramos porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, nós temos o nosso momento de instabilidade, nós às vezes não sabemos lidar com a pressão, com aquilo que pressiona a gente, aquilo que muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Nós não sabemos lidar muitas das vezes. Mas quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, vivemos o Evangelho, vivemos o amor de Cristo, nós sabemos como se desviar do mal e se aproximar da presença dele. Jó sofreu uma pressão muito grande. E essa pressão doeu muito nele. E nós sabemos que toda a história de Jó foi uma história muito dolorida. Mas ele sabia em quem ele depositava a confiança dele. Glória a Deus. Por mais que haja confusões em nossa mente, por mais que haja pensamentos em nossa mente, tentando deslocar, difundir pensamentos ruins e dizer: ah, o seu Deus não existe, a Bíblia não existe, a palavra de Deus é errada, aquilo que você segue é errado, aquilo que você busca é errado. Repreenda isso em nome de Jesus e fala: eu sei em quem eu tenho acreditado. E como já falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus ainda é o nosso Redentor. Jesus é aquele que não abandona nenhum dos seus. Que nós possamos proclamar em momentos de dificuldade, declarar no nosso lar, declarar no nosso trabalho: eu sei que o meu Redentor vive. Declarar lá na rua, no lugar, no caminho da nossa casa, declarar no ônibus: eu sei que o meu Redentor vive. Essa situação não vai destruir a minha mente, essa situação não vai destruir a minha vida, porque o meu Redentor se levantará sobre a terra e lutará em meu favor. Em Jó, no capítulo 19, verso 25, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, ele fala que ainda que a minha pele, ainda que tudo se acabe, com os meus ossos, com aquilo que eu tenho, eu vou continuar adorando o Senhor. Não é fácil falar isso, não é fácil viver isso. É fácil eu falar, mas não é fácil viver isso. Nós chegamos ao momento que a nossa mente trata de destruir a nossa vida, em que olharmos para as situações e parecer que nada dá mais jeito, nada tem mais jeito. Olhar para as pessoas ao nosso redor e falar: pronto, acabou, eu não tenho mais controle sobre essa situação. E realmente nós nunca temos controle sobre a situação, enquanto nós não entregarmos a mão de quem sabe fazer, de quem sabe controlar. E quem é que controla a nossa vida? É Cristo. Quem é que controla a nossa família? É Cristo. Quem é que controla o nosso trabalho? É Cristo. Quem é que conduz a gente no nosso lar? É Cristo. E quem é que sabe o que nós iremos fazer amanhã? É Cristo Jesus. E Ele sempre estará conosco e sempre ouvirá as nossas orações. É que no momento de pressão sempre há dúvidas em nosso coração. E as dúvidas mexem muito com a gente.
E eu sempre costumo dizer e falo todas as vezes que eu tenho oportunidade: o que você pensa não é real, mas o que Deus pensa a seu respeito. O que você sonha talvez seja errado, não está diante dos planos, mas os sonhos de Deus são perfeitos na sua vida. O que você planeja, às vezes não vai dar certo, mas o que Deus planejou a seu respeito pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Jesus! Aleluia! Não deixe nada, tire o seu foco. Eu trago essa mensagem com lágrimas nos olhos, porque o inimigo tenta destruir a nossa mente a todo momento. O inimigo tenta parar a nossa caminhada a todo momento. O inimigo tenta confundir a nossa história, a nossa vida, quem nós somos. Tenta confundir a nossa identidade. Mas nós sabemos que a nossa identidade não pertence a Ele, mas a nossa identidade é de Cristo. Nós carregamos Cristo em nosso coração. E não há nada que Ele vai fazer que vai destruir a nossa vida, porque Cristo está construindo cada dia mais a nossa história, em todos os momentos da nossa vida. E com isso Jó aprendeu duas lições muito importantes, entre outras também que ele aprendeu. Aleluia! O conhecimento é importante, mas a experiência é muito maior. E Deus está convidando a gente nessa manhã. Tenha experiências com o seu Senhor. Tenha experiências com o seu Deus. Tenha experiências com o Espírito Santo. Prove a grandeza, prove o amor, prove a benignidade, a bondade do Senhor na sua vida. Tenha experiência com esse Deus. E a transformação, a segunda e última, a transformação acontece no meio da pressão. Jó foi pressionado, mas no momento da pressão, ele inicia aqui Jó 42. Então respondeu o Senhor dizendo: bem sei eu. Glória a Deus. Bem sei eu que tudo pode. Aleluia. E que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Aleluia. Quem é este que sem conhecimento encontra você? Porque isso eu tenho que não entendia. Coisas que para mim eram inescutáveis. O que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Mas agora te veio os meus olhos. Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Por isso me abomino e me arrependo no plano. Não duvide no que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer na sua família. Não duvide do que Deus pode fazer no seu trabalho, na sua história. Não duvide. Diga como Jó: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Que Deus abençoe, irmão.